Boa, estamos aqui em mais um podcast do RJ+. Vamos falar do desenvolvimento da nossa economia, das possibilidades de negócio, e hoje nós temos um convidado aqui extraordinário, que é o Gabriel. O Gabriel é presidente do Conselho de Energia da Associação Comercial do Rio de Janeiro, um think tank extraordinário, e participa de diversas entidades como o IBP, como várias outras. E o mais importante, o Gabriel é um empresário de sucesso. Então a gente bater esse papo aqui, eu acho que vai trazer muita informação de qualidade para você. Vem conosco. Vamos lá, aqui do meu lado, Ednei, para a gente bater esse papo no RJ Mais Negócios com o Gabriel. Gabriel, fala um pouquinho sobre essa questão da energia. Nós batemos um papo aqui há alguns dias com o ex-ministro Bento Albuquerque, com o Josier, que trouxe informações bastante relevantes para a gente do impacto na saúde humana, e eu não vou te cobrar aqui essa questão do impacto na saúde, mas sim as energias que a gente tem disponíveis hoje para utilizar. Muito a gente fala de, vamos eletrificar tudo, vamos usar o gás, vamos usar isso, vamos usar o hidrogênio. Gabriel, qual é o prato que está na mesa para a gente trabalhar nessa transformação energética? E a transformação energética passa pela transformação da nossa sociedade, quando a energia é fundamental ao desenvolvimento de uma cidade, de um país. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Ricardo, é um prazer estar aqui. A gente já conversa há algum tempo, né? Poxa, temos que fazer o podcast. Verdade, verdade. É uma realização, eu acho que dessa nova gestão da Associação Comercial do Rio de Janeiro, né? Levar informação, né, para a sociedade. Quando a gente fala de transição energética, muita gente tem a ideia errada, né, do que é isso. E eu acho que para a gente discutir para onde a gente vai, eu acho importante a gente primeiro entender aonde que a gente está. E aí quando a gente fala assim, não, de transição energética, descarbonização, eu acho que hoje não existe mais dúvida, e assim, se alguém que está ouvindo a gente ainda tem dúvida disso, eu peço que, por favor, assim, entre em contato comigo. Né? Entra lá no LinkedIn ou faz um contato que eu te explico, mas assim, existem poucos consensos na ciência, né? A comunidade científica ainda está discutindo, por exemplo, a validade da teoria relatividade do Einstein, se ela se aplica em todas as situações, e talvez não. Então assim, é muito difícil na comunidade científica se chegar num consenso. Um consenso que a comunidade científica mundial já chegou há 2 ou 3 anos é que a mudança climática ela é real e que ela é em grande parte causada pela ação da humanidade na Terra, né, que são as chamadas emissões antropogênicas, as emissões de gases de efeito estufa que têm a sua gênese, a sua origem no homem, na raça humana. Então isso não há mais o que discutir em relação, tá? O mundo ele ainda é 80% dependente das energias fósseis. Mas a gente não estamos avançando, né? Poxa, a gente vê tanto falar de energia solar, energia eólica e carro elétrico, essas coisas todas. A verdade é que não, né? A matriz energética mundial nos anos 80 era exatamente igual ao que ela é hoje. A gente avançou muito pouco em termos mundiais. O que houve foi uma troca entre a energia nuclear e algumas energias renováveis. Mas a participação das energias fósseis, ela continua nessa mesma base de 80%. Poxa, mas não é possível, né? Toda hora eu leio no jornal, vejo nas notícias que está crescendo demais a projetos de energia eólica, energia solar, biogás, biomassa, biocombustíveis. O que acontece é que esses investimentos, eles não estão dando conta do crescimento da demanda na outra ponta. Então, se por um lado, sim, todas as energias... Ponto muito importante. Se por um lado, sim, é verdade, houve um enorme avanço nas energias renováveis nos últimos 30 anos.
mas esse avanço ele não foi suficiente para atender o aumento da demanda de energia mundial. Como um todo. Porque não só a população mundial está crescendo, mas o consumo per capita, em função do crescimento do nível de vida da população mundial, também cresceu muito. Então, se você multiplica uma coisa pela outra, a demanda mundial por energia, ela cresceu muito mais. Mais uma geladeira em casa, mais uma televisão no outro quarto que está simultaneamente ligado. Mobilidade. Carregamento de celular tudo. E por aí vai, por menor que seja. No somatório são 8 bilhões de pessoas, né? Enfim, isso é inexorável. Então, o que a gente tem que entender muito bem é aonde que nós estamos. E o lugar que nós estamos é exatamente o mesmo lugar de 30 anos atrás. Esse aqui é um ponto importante. Porque 30 anos atrás, primeiramente agradecer aqui a participação do Gabriel no nosso podcast, ao Ricardo, salientar a importância desse bate-papo, Gabriel, que o RJ+, está fazendo e se propôs a fazer com todos os conselhos, né, da associação, que foram criados pela associação, são 25 conselhos, e todos com grande importância no cenário, tanto empresarial quanto social. Aquilo que você falou, há 30, 40 anos atrás, nós tínhamos um consumo muito menor de energia por conta das oportunidades oferecidas, né? Hoje, a evolução chegou das tecnologias. A África, hoje você vai na África, qualquer pessoa hoje tem um celular, tem uma geladeira, tem uma TV. E as matrizes energéticas são variadas também. Nós temos várias fontes de energias sustentáveis, não é apenas uma. Obviamente que a gente vê um mercado debatendo isso por interesses econômicos também. Isso a gente tem que levar em consideração, né? Nós temos várias, e o Brasil, eu creio assim, o Brasil é um dos países detentores das mais variadas formas de produção de energia sustentável, por conta do clima, né? Por conta da tecnologia desenvolvida, que nós temos excelentes profissionais técnicos, engenheiros, que criam alternativas sustentáveis, né? E o mercado, na verdade, ele segue a tendência do dinheiro. A verdade é o seguinte: onde está o dinheiro, e quem tem é detentor do dinheiro é que determina como que é a regra do jogo. E a gente segue, muitas vezes, determinações da Europa, dos grandes conglomerados empresariais. O ecossistema que compõe esse cenário, né? Exato. Agora, Ednei... Mas eu acho que o Brasil não pode fugir disso, de tentar também se impor nesse mercado internacional que está fazendo atualmente. Né? Então, aí uma questão é isso, né? De novo, para onde a gente quer ir? Mas antes, aonde nós estamos? Porque um ponto também, que a gente escuta muito não, mas isso é lá fora. Uhum. O Brasil é diferente. Não, não é diferente. Pelo contrário, o Brasil está na contramão. Então, se o mundo está, se não caminhando, mas desejoso dessa transição energética, o Brasil está andando para trás. Mas como é possível isso? Né? A gente também lê toda hora no jornal, investimentos aí, energias renováveis, etc, etc. O Brasil tem a energia mais limpa do mundo, a gente escuta muito isso, isso é uma grande balela. É uma grande balela. Por quê? Existe uma diferenciação muito importante entre matriz energética e matriz elétrica. A matriz energética ela é composta pelas fontes primárias. São as fontes que geram a energia para a gente utilizar. Outra coisa é a matriz elétrica, que é quais são as fontes que geram energia, que é uma forma, é um dos vetores dessa energia, para efeito de consumo. Então, só para a gente ter uma noção, o consumo de energia elétrica no Brasil responde por menos de 20% da geração primária de energia. Menos de 20%. Então, sim, é verdade que o Brasil tem uma matriz elétrica muito limpa. Mas essa energia elétrica, de todas as suas fontes, responde por menos de 20% do consumo total de energia. Da onde vem os outros
80%. Grande parte biocombustíveis, principalmente em função do programa do etanol na mobilidade urbana. As termoelétricas. Mas a termoelétrica está na matriz elétrica. E a termoelétrica, enfim, você pode ter várias fontes, renováveis ou não. Mas se você sair da energia elétrica, que é uma forma de consumo de energia, e for para a matriz energética, né, você tem 55% da energia do Brasil vem de fontes fósseis. 45% são renováveis. Só que esse percentual na década de 70 era de 80% de renováveis. E aqui que você... Mas é óbvio Isso que... você está falando do crescimento que aconteceu. É lógico que o país cenário. é totalmente outro do que era na década de 70. O crescimento do país, o desenvolvimento econômico, a industrialização, enfim, o país é outro, gente. E é lógico que o consumo de energia do Brasil também cresceu. E o que aconteceu foi esse crescimento, ele não foi atendido por fontes fósseis. Ele foi atendido em grande parte por não foi atendido em grande parte por fontes renováveis. Foi atendido por fontes fósseis. Que era o que a gente tinha na época. E tudo bem, ok. O importante é o desenvolvimento econômico do país, porque isso em algum momento espera-se que vá percolar e vá para a sociedade, vá para a população. Então a questão, de novo, temos interesse de partir para uma economia descarbonizada, uma economia que não dependa dos combustíveis fósseis e que, portanto, a gente não vá contribuir ou vá tentar mitigar os efeitos da mudança climática? Sim, temos. Legal, então vamos conversar seriamente sobre isso. Não existe a menor hipótese de a gente diminuir a oferta de petróleo e derivados. Nem no Brasil, nem no mundo. Esquece. Não há a menor condição disso acontecer. O que vai acontecer, o que espera-se que aconteça e pode acontecer, é que conforme o mundo for crescendo e o nosso país também for crescendo, essa nova demanda por energia seja atendida por fontes renováveis. E aí você vai ter, de fato, uma transição energética. Por que chama transição energética? Porque não é um interruptor liga-desliga. É uma transição, e essa transição ela não vem necessariamente da redução das fontes fósseis. Porque hoje o mundo e o Brasil, todos nós somos dependentes dessas fontes, para os mais variados usos. Agora vem o quê? De um crescimento da participação, tudo é percentual, da participação das energias renováveis. E aí tem toda uma discussão, toda uma indústria por trás dessa milhões história. de questões, de investimentos, de infraestrutura de distribuição. De apoios, inclusive... De capacitação de mão de obra. Enfim, tem diversos desdobramentos. Mas o ponto é, a gente tem que entender aonde a gente está, para a gente poder discutir aonde a gente quer ir. Para você ver, nós temos, desde os anos 80 se discute a questão da produção de biogás, do metano, né? Biometano. Através do lixo. O que nós fizemos? Agora sim nós temos uma lei aprovada do Marco Saneamento, em que se prevê que não pode mais ter aterros sanitários e sim... Não pode ter lixão. Lixão, aterros também. Vai para usinas de transformação. Nem aterro, segundo essa lei, vai ser permitido. Vai migrar tudo para usinas. Você vai ter dificuldade até para legalizar os aterros sanitários, eles permanecem mantendo aquilo que já recebeu, porém a lei diz o seguinte: a partir de 2025, por exemplo, tem que ser destinado para transformação em usinas de transformação. Nós, com certeza, o problema do Brasil sempre foi político e divisão. Por exemplo, vai chegar esse ano, será que vai manter a cumprimento dessa lei? Porque se manter é excelente. Eu espero que não, tá? Por quê? Eu espero que não. Eu acho o contrário. Mas eu te digo por quê. Vamos lá. Quando a gente fala de transição energética, a gente está falando basicamente de 3 elementos: descarbonização. Não, mas aí, João, o Gabriel, vamos falar da questão dessa questão do saneamento. Não, da lei, especificamente da lei do saneamento. Não, mas aí você fala, por exemplo, o lixo. Por que não
ele tem que continuar indo para aterro? Porque o aterro é a melhor solução que a gente tem hoje. Não é a melhor solução que a gente tem hoje. E 50%... O problema não é o aterro. O problema é que 50% dos municípios... Quanto gira de chorume dentro de um aterro sanitário? Quantos giga? Quanto gira, quanto gera. São milhões de Tudo toneladas. Isso vira água que você consegue beber no final. Não, mas não se trata. Não se trata. Os aterros não tratam isso. Não, os aterros tratam. Não o lixão não trata. Não, é aterro diferente. não trata. Eles tratam uma parte disso. A outra parte descartam simplesmente sem as pessoas verem. É o que acontece com o esgoto sanitário. As empresas são obrigadas a fazer o tratamento. De madrugada você vai ver os registros sendo abertos desvios, e jogando o dejeto no mar. Mas aí é uma questão. Exato. Uma coisa é a política. E, de novo, o que a gente quer com essa política? Mas você pegar hoje. O que eu estou falando é da lei de saneamento, dessa mudança, onde você proíbe o aterro, porque é jogar lixo para debaixo do tapete, com certeza. O plástico, que eu considerava um dos maiores vilões ambientais, ele é uma fonte de riqueza absurda. Só para você ter uma ideia, na tecnologia que foi desenvolvida pela COP agora, com a Petrobras e Braskem, para pirólise, 1 tonelada de plástico faz 600 quilos de óleo, 70% de gás. Então o plástico só depende de você ter a forma correta de tratar. Agora você leva no aterro sanitário, você joga esse plástico lá, ele vai ficar milhares de anos lá para decompor. Então não é a solução. A solução são indústrias, inclusive a usina, ela vai gerar riqueza e emprego. O aterro sanitário não cria emprego. Você pergunta para um dono de aterro, por que ele não coloca as cooperativas para fazer a separação desses resíduos e ser utilizado na indústria? Porque não compensa. É desumano. Não, porque para mim é desumano. Não compensa. Eu já ouvi isso do empresário. Não quero aborrecimento aqui dentro. Sabe por quê também? Porque o empresário é o seguinte, ele cobra lá o valor dele por caminhão, por tonelada que chega no aterro. Meu amigo, ele não precisa ficar ali preocupado com mais nada. Uma balança, um controlezinho aqui é igual posto de gasolina. O cara controla de longe. Oi, Ednei. Agora, quando tem a pessoa, o ser humano lá dentro, trabalhando, que ele pode ter problema trabalhista, acidente de trabalho, uma série de coisas, ele não quer esse aborrecimento. E deixa de gerar emprego para essas pessoas. Ednei, mas você está falando do empresário, tem uma fila que está ouvindo o podcast, está te esperando lá embaixo para te pegar, porque aqui é a casa do empresário. Não, mas o empresário... A gente tem que tratar... O meu entendimento é que a gente tem que dividir quais são os desvios que acontecem, e a gente sabe que acontecem desvios. Veja só, eu estou dizendo exatamente que com essa oportunidade e essa determinação na lei de criar usinas, ela vai... Quem é que cria usina? É o empresário. Você vai criar oportunidade para muito mais pessoas serem empresários. Definitivamente, as usinas são um caminho. A solução de tornar a nossa economia, que ainda é um ser, em uma economia circular, trazendo esse resíduo sólido urbano de novo para a economia na forma de energia, é fundamental e muito importante. Dali para a gente generalizar os desvios que precisam ser mitigados, que precisa haver fiscalização, monitoramento. Eu não sei o que o Gabriel pensa com relação a isso. Eu acho que é um assunto que tem que ser tratado. Mas... É importante até ouvir esse pensamento do Gabriel, que é uma pessoa dentro da área especializada nisso. Essa conclusão, Gabriel, por que, na tua opinião, eu disse aqui o meu pensamento, a minha posição, mas você, que é envolvido também nessa área, por que você acha que não é a solução? Vamos lá. Então, vamos começar do começo. 50% dos municípios no Brasil não tem destinação para o seu resíduo sólido urbano, para o lixo residencial. Né? É o famoso frango sem asa. A pessoa bota o seu resíduo, o resto de comida, o lixo, num saco plástico, dá um nó e joga pela janela. 50% dos municípios. Esse é o verdadeiro problema.
Os 50% que tem alguma destinação, parte você tem aterros, tem uma distinção muito grande, isso é uma confusão comum no mercado, o que é o lixão e o que é o aterro sanitário. O lixão, ele é simplesmente um terreno baldio, onde as pessoas, oficial ou não oficialmente, levam o lixo, né? E vários municípios têm lixões, e aqui no Rio de Janeiro a gente tinha aqui em Gramacho uma situação terrível do ponto de vista ambiental, porque aí você tem realmente a decomposição da matéria orgânica e a formação do chorume, e aí você tem essa matéria orgânica exposta ao ambiente. Então você tem também a emissão de gases poluentes, e você tem uma situação que, na minha opinião, é uma das situações mais degradantes da humanidade, que é a situação do catador. Tá? Degradante, isso não é emprego, isso é um subemprego, tá? Minha opinião. Depois você tem o aterro sanitário. O aterro sanitário, qual é a diferença do aterro sanitário para o lixão? No aterro sanitário você faz uma manta, você coloca uma manta embaixo de onde você faz o depósito do lixo. Então são como se fossem grandes piscinas chamadas de células. Essas células têm as mantas impermeabilizantes, você deposita o lixo e você recobre ele com terra ou argila. Depois você faz camadas, lixo, terra, e você vai compactando com máquinas. Máquina não é um serviço humano, é um serviço mecanizado. Por que você faz isso? A compactação desse lixo com a terra torna aquele maciço, como ele é chamado, ele fica isolado do ambiente. Então você tem um ambiente anaeróbio, sem ar. Nesse ambiente anaeróbio, as bactérias fazem a decomposição de toda a matéria orgânica. Isso desde que o mundo é assim que funciona. Quando morreu o primeiro dinossauro, 400 milhões de anos atrás, e foi enterrado pela lama e ficou ali embaixo, foi isso que aconteceu. E 400 milhões de anos depois a gente tem o gás natural e o petróleo. É exatamente o mesmo processo, só que muito mais rápido. Então você tem a produção também do gás oriundo desse resíduo, que é o biogás. É a mesma coisa, é o mesmo processo. Tá? Então você faz essa compactação e aí você vai botando essas camadas, fechou aquela célula, você encheu, você vai para uma próxima célula. Então, por que hoje no Brasil, e aí você fala assim, mas o empresário diz que não vale a pena, realmente não vale a pena. Por que em outros países existem modelos diferentes? Na Europa você tem a separação na origem, então já é uma questão cultural que eu concordo. Um dia a gente pode chegar lá, mas de novo a gente tem que saber onde a gente está. Hoje 50% do lixo vai pela janela. A gente não pode querer que de um dia para o outro as pessoas viremos a Suécia, que as pessoas comecem a separar o seu lixo, dar a destinação corretinha para cada tipo de lixo. Quer dizer, hoje quem tem separação de lixo em casa, aquilo ali é para inglês ver, tá? Porque esse lixo todinho ele vai para a estação do Caju, vai para o mesmo caminhão e vai tudo para a seropédica. Então a gente está fazendo aquilo ali simplesmente para nos enganarmos. Só isso, mais nada. Tá? Nos Estados Unidos é um outro modelo. O lixo que vai para o aterro sanitário é o lixo seco. Todo o lixo orgânico, o resto de comida, vai para a pia. Porque todo mundo tem um triturador na pia e então todo o lixo orgânico ele vai pela rede de esgotos. E aí vai ter o tratamento de esgoto lá na frente. É uma outra questão que a gente pode tratar. Então, o modelo brasileiro é um modelo muito diferente. Não dá para a gente partir para um modelo, só para concluir, partir para esses modelos, seja o modelo europeu, seja o modelo americano. Aqui o lixo ele é misturado. O lixo brasileiro ele tem 50% de resíduo orgânico. Esse resíduo orgânico ele é 80% água, igualzinho a gente é 80% água. É a mesma coisa. Então, você incinerar o lixo no Brasil não é uma solução porque você está queimando água. Queimar água não é uma coisa muito inteligente, nem do ponto de vista energético, muito menos do ponto de vista econômico. Você fazer essa separação manual, de novo, nem é uma solução do ponto de vista econômico e muito menos do ponto de vista humano e social, porque você tem como mecanizar. É muito melhor você pegar o investimento que você faria no treinamento dessas pessoas para fazer a separação e ensina a ler, a escrever, e ensina a programar no computador. Não ensina a catar lixo, ensina a programar no computador. E aí quem vai catar o lixo é a máquina, porque tem tecnologia. Você tem tecnologia lá fora, inclusive, que separa a garrafa PET por cor.
Eu vi isso em 2016 na Alemanha. Então, assim, tem como fazer? Tem. Vale a pena? Vale. Não é manualmente que isso vai ser feito. Então, você fazendo essa separação, não impede que o resíduo, a fração orgânica do lixo, vá para o aterro. E aí você tem num aterro sanitário devidamente licenciado e com os procedimentos todos, que existem vários no Brasil, você não tem o impacto do chorume. Todo o chorume ele é coletado e aí vai para uma estação de tratamento de efluentes. Nessa estação de tratamento de efluentes, como a gente tem aqui no Rio de Janeiro, do nosso lado, no Caju, a estação de alegria da SEDAI, e você tem no final uma água que é limpa, você consegue inclusive beber essa água. A tua experiência, e eu tenho essa experiência dentro da aterro, eu falo para você, porque nós estamos falando de energia. Sim. E aí, esse é um grande crime que se comete no Brasil, que é jogar fora a fonte energética. Não, eu acho que é um crime econômico. Econômico. Além de ser um crime ambiental, Isso. É um crime econômico, Imagina... porque você está desperdiçando. E é a mesma coisa, não só o gás, a água. Você tem uma água de reuso que você pode utilizar, inclusive, por exemplo, para a produção de hidrogênio. Enfim, Exatamente. Eu acho que são outros arranjos tecnológicos e outros modelos econômicos que têm que ser desenvolvidos, que já existem, mas enfim, que têm que ser implementados para que a gente possa ter essa viabilidade econômica, porque a viabilidade técnica, ela existe, né? O que a gente tem que encaixar são modelos econômicos para combinar essas diferentes tecnologias de forma que você tenha viabilidade. Então você pode ter numa estação de tratamento de esgoto a produção de água, você pode ter a produção de fertilizante, você pode ter a produção de biogás, e aí você pode gerar energia, você pode desse biogás ter a produção de biometano, e aí você tem a produção de biocombustível. O subproduto da produção de biometano é um CO2 biogênico que você pode aproveitar não só na indústria alimentícia, mas você pode utilizar para a produção de biocombustíveis avançados, inclusive o combustível, o SAF, né, o combustível sustentável de aviação, que é valorizadíssimo. Combustível verde. Você pode, inclusive, utilizar esse CO2 biogênico, combiná-lo com o metano do biometano e produzir outros biocombustíveis avançados. Então, assim, tem uma série de modelos, geração de crédito de carbono, geração de crédito de descarbonização, geração de crédito de metano. São uma série de modelos econômicos que aí você vai viabilizar, por isso que eu digo o seguinte, o aproveitamento energético e econômico de todos esses subprodutos, eles são os impulsionadores e podem ser os motivadores de projetos de saneamento no Brasil. Gabriel, e não simplesmente confiar no gate fee, né, que é a taxa que o aterro sanitário recebe do poder concedente para receber aquele lixo. Não é, esquece o gate fee. O gate fee está lá. Né, o aterro sanitário vai receber. A empresa de tratamento de águas e esgotos vai receber a tarifa dela. Ok. Mas, além disso, você tem todo um modelo econômico que pode ser construído para esse aproveitamento comercial. Ricardo, e o que eu acho interessante, que eu não consigo compreender, sinceramente, para mim é difícil entrar na cabeça, é que você ganha dinheiro com aquilo. Uhum. E o empresário prefere enterrar. É esse o ponto. Era esse ponto que eu ia perguntar para o Gabriel. O Gabriel, uma empresa do Gabriel é a Sinergás, e ele trabalha nesse segmento e atende o país inteiro em postos de abastecimento, né, com os equipamentos de bombeamento e tudo. Então, quando você vai lá abastecer o seu carro a gás, tem um equipamento do Gabriel que está viabilizando esse enchimento do cilindro na maior capacidade. Gabriel, onde estão as oportunidades que nós estamos deixando passar como empreendedores e que podem estar sendo levantadas aqui pelo RJ Mais Negócios, porque o RJ Mais Negócios, ele olha para dentro do Rio de Janeiro, sim, mas ele olha Brasil, entendendo o Rio de Janeiro como hub. Então, fica muito à vontade de usar essa tua experiência nacional para trazer oportunidades para pessoas que falam assim, ótimo, eu nunca pensei nisso, mas essa é uma oportunidade e eu gostaria de empreender nesse segmento. A gente pergunta, mas por que o empresário prefere fazer a coisa, vamos botar entre muitas aspas, errada?
Eu acredito que muitas vezes é por desconhecimento. E eu acho que isso é também um dos papéis que a gente discute aqui na Associação Comercial e dentro do Conselho de Energia é um tema recorrente, a questão do esclarecimento, da educação mesmo. É um ponto importantíssimo. Do próprio empresariado em relação a essas oportunidades. Então, existem tecnologias hoje no mercado que podem ser implementadas para você, inclusive, melhorar financeiramente a rentabilidade daquele projeto, seja ele qual for, né? Então, claro, falando dentro do nosso setor de energia, né? Quando você tem um aterro sanitário, eu vejo que cada vez mais empresas estão entendendo essa oportunidade. No setor de tratamento de esgotos, acho que ainda está um pouco para trás, acho que tem uma oportunidade enorme. Apesar de que os primeiros projetos de produção de biogás no Brasil foram no setor de tratamento de esgotos, que foi exatamente a central de tratamento da SEDAI na época aqui de Alegria, no Caju, e um projeto da Sabesp no município de Franca, que está funcionando maravilhoso. Dos biodigestores, do biodigestor. Biodigestor tem várias estações que já tem o sistema de biodigestão, que basicamente é isso, ele reduz a carga orgânica do esgoto e aí você devolve uma água limpa e você a parte sólida orgânica você vai para um biodigestor e aí você tem a decomposição dessa matéria com a produção do biogás, que pode ser aproveitado para geração de energia, produção de biometano, e o que sobra, o lodo, você pode inclusive aproveitar como fertilizante ou enfim, uma série de outros produtos, ou se realmente no fim da sua vida útil, vamos dizer assim, pode até ir para como destino final um aterro sanitário. Mas o ponto é, então esse setor de tratamento de esgotos, eu não vejo ainda projetos, tem algumas pesquisas, alguns estudos. Já no setor de aterros sanitários, eu vejo hoje uma série de empresas no Brasil inteiro, né? E eu sou um dos fundadores da Associação Brasileira do Biogás, e a gente viu esse movimento dentro da Biogás, dos operadores de aterros sanitários, entendendo essa oportunidade econômica, financeira, né? Não estou falando aqui de ambiental e abraçar árvores, salvar o planeta, não é nada disso não. Que é muito importante, mas money talks. Eu sou muito cético, sabe? Muito cético com relação a isso. Eu acho que a sustentabilidade a gente esquece, né? Mas lá atrás, quando se começou a se falar de sustentabilidade, ela era um tripé, né? Que a gente esqueceu disso. Então é ambiental, social e econômico. Né? Então, se não tem essa perna da economicidade, hoje virou ESG. O ESG é uma nova roupagem para uma coisa que já 17 objetivos, que já existia. A questão da sustentabilidade é a mesma coisa. Então, só o discurso. O ponto é, se você não tiver o tripé econômico, não tem problema nenhum, mas não é sustentável. Né? É um projeto filantrópico, é uma ONG, é alguma outra coisa. Que mas não vai fazer escala. E que não é sustentável, porque depende de, enfim, recursos provenientes, de doações, etc. Quando a gente fala de sustentabilidade, por definição, tem que ser sustentável economicamente também. Gabriel, você me perguntou ali, antes da gente iniciar aqui o podcast, eu quero entender sobre esse reciclar social. É exatamente isso. A minha empresa ela é especializada nessa questão ambiental e social, econômica. Então, a gente buscou exatamente esse tripé de sustentabilidade, de sustentação do projeto. Não tem projeto que para em pé ambiental, social, não para. Você pode ver grandes iniciativas aí, muitas iniciativas, se for só depender daquilo, ela não se sustenta. Então, a grande dificuldade, e aí entra a questão na parceria que nós fizemos a partir de uma startup promovida pela Petrobras, um edital, nós participamos, nós já tínhamos desenvolvido a tecnologia de inovação tecnológica, o aplicativo de gestão e georreferenciamento. A nossa empresa já tinha desenvolvido para fazer isso com resíduo de óleo vegetal, até por conta da usina de biodiesel que nós tínhamos, e também por causa do resíduo sólido urbano. Então a Petrobras, que é para a produção de energia, ela está preocupada exatamente isso. Ela precisa do óleo vegetal usado para fazer o biocombustível.
Porque o óleo vegetal que você vende na gôndola, se ela pegar o óleo in natura, ela vai fazer concorrer com Com alimento. o alimento. E aí encarece na gôndola para as pessoas. Então, está buscando outras alternativas, né, energéticas para fazer o biocombustível. Porém, o óleo usado, 70% ele é jogado no esgoto, é jogado fora. Então, que é um problema problema que gera um custo altíssimo para as empresas de saneamento, porque entope, né? Enfim, ele solidifica. Exato. E aí entope todo. Quer dizer, só que esse custo, por que as pessoas acham que não se paga esse tipo de negócio? Falar, um negócio social e ambiental não se paga. Por que as pessoas acham que o negócio social e ambiental não se paga? Porque tem alguém que não está pagando alguma coisa. Então, quem é que está pagando? Aonde que está na conta? Aonde que está na conta a limpeza de toda essa tubulação de esgotos? Ela não está nessa conta. Porque se você coloca... Paga sou eu e você. Nós pagamos. No quem paga IPTU, a resposta é essa. Quem paga, quem paga é a sociedade. Isso está diluído. Por isso que se chama externalidade. O conceito de externalidade é exatamente esse. É um efeito da sua atividade que não é sentido por você. Ele vai afetar terceiros. Uma consequência São consequências dessas ações que não vão te afetar, vão afetar os outros. E nesse caso, quando a gente fala de concessões públicas, desse tipo de atividades, né, afetam toda a sociedade. Então, o que eu estou dizendo é viável economicamente. Super. Existe tecnologia para isso. Mas você tem que entender que isso é uma cadeia e você tem que entender todos esses elos da cadeia. Qual o relacionamento entre esses elos? Responsabilidade para cada um deles. E aí você tem que medir e precificar, esse é o ponto. E aí sim, através da tecnologia, da criatividade, na inovação de novos modelos de negócio, aí sim você trazer uma outra maneira, então, Gabriel, outro arranjo. O que você está dizendo é que o político também precisa ouvir, o agente público tem que entender precisa isso. Ouvir essa conversa. E aí responde a sua pergunta. Você falou, mas Gabriel, que oportunidades existem para os empresários? Para mim, as maiores oportunidades são aquelas que vão atacar ineficiências dentro de determinados sistemas. Então, falando exclusivamente aqui de energia, de mobilidade, né, falando dentro do nosso segmento. Por exemplo, o aproveitamento desse biogás nas estações de tratamento de esgoto, de restos de alimentos, da indústria alimentícia, da própria indústria, da agroindústria no Rio de Janeiro. Quer dizer, o Rio de Janeiro, não tem, a gente falava agora há pouco, mas o Rio de Janeiro não tem a extensão territorial do Mato Grosso, mas o Rio de Janeiro tem uma agroindústria importante. Então, a própria Associação Brasileira do Biogás já fez esse mapeamento no estado do Rio de Janeiro, nos vários setores. Claro que no estado do Rio de Janeiro o setor mais relevante são os aterros sanitários, depois a parte de saneamento, mas também agroindústria e indústria de alimentos. E somando todos esses setores, só o aproveitamento dos resíduos já seria equivalentes a 1,5 milhão de metros cúbicos por dia de biometano. Espera então, aí, Gabriel. 1 milhão, deixa eu só entender o que é 1 milhão. O que é isso? 1,5 milhão de metros cúbicos por dia de biometano é metade do consumo de GNV no estado do Rio de Janeiro. E que está sendo jogado quer fora. dizer, e hoje está sendo integralmente, não integralmente, porque já tem alguns projetos em funcionamento. Exato, porque projeto, Gabriel, a tecnologia tem para todo tipo de resíduo. Eu estava dizendo agora, eu desconhecia essa questão do plástico. Para mim, plástico era realmente um problema seríssimo para se resolver. Produz 70% de gás. Ou seja, é dinheiro. E você vai, por exemplo, no lixo orgânico, você produz gás. Então, todo o lixo, todo ele, 100% dele é reaproveitável. Então, e temos tecnologias para isso, para todo tipo de resíduo. Todo tipo de resíduo. E o problema nosso é público, porque políticas públicas de educação ambiental e também de suporte, porque você vai no morador, por exemplo, numa comunidade, que o lixo, o carro não coleta, porque não consegue entrar,
O morador vai ficar com aquele lixo dentro de casa? Ele joga onde? Pela janela. Ele não vai descer lá embaixo. Que motivação que ele tem para pegar o lixo dele, descer o morro e pôr lá embaixo no ponto de coleta? Nenhum. Ele joga no morro. Quem coleta? Mas a esse chuva? lixo, peraí, a gente está falando que a gente pode pegar o lixo e transformar em energia. E energia vale dinheiro. Vale dinheiro. Tá. Tá jogando fora. Então, se esse lixo pode ser transformado em energia, essa energia vale dinheiro, então o lixo deveria valer dinheiro. Isso. Quanto que Pode vale remunerar. esse lixo? Por que esse Aí lixo que não você pode ser pode- remunerado, por exemplo? Pronto, é o que nós fizemos dentro do nosso programa. A gente incentiva a pessoa, porque aí é a resposta. Porque que motivação tem o morador para pegar o lixo dele lá e levar lá embaixo só porque ele é ambientalmente correto? Que se ninguém faz nada Então, por Ednei, ele. vamos entender também novamente aqui a necessidade do poder público, do político, Total. entender esse cenário de uma E forma fazer mais ampla, políticas porque públicas para isso. quando é permitido que as pessoas, em uma condição não adequada, ocupem comunidades, ocupem favelas, Não, e não é só Gera- favela só não. Não, nem é isso. Não é nem só favela. É questão de concentração mesmo da É, população. E outra, nós temos um outro problema aqui no centro do Rio de Janeiro, uma cidade turística dessa. Nós estamos falando de energia, porque a fonte da energia, o resíduo é fonte de energia, a gente já sabe disso. Aí você vai, qual é a forma de coleta do resíduo aqui dentro da cidade? Primeiro, horário. Começa, tá tudo errado. Porque o empresário chega às 7 horas para começar, 7 horas, 8 horas para entrar na empresa, o caminhão de coleta para na rua para fazer a coleta e o empresário não consegue passar. Em todo país desenvolvido é de madrugada que faz esse trabalho. É como manutenção também em vias públicas. Países desenvolvidos é de madrugada, é à noite que se faz. Porque de dia, quanto que consome de energia a mais por conta dos engarrafamentos? Nós estamos falando de ações públicas que as pessoas que estão ocupando esses cargos públicos fazem vista grossa. E a gente cansa de falar isso, e eu, sinceramente, tem culpado nisso. É a falta de visão, falta de interesse. E o cidadão que mora dentro da comunidade tem essa dificuldade. E aqui na cidade, sai aqui 6 horas quando as empresas começam a colocar, os condomínios começam a colocar os lixos na calçada, você vê o desastre que acontece. Porque aquelas pessoas que dependem de catar aquele lixo, porque não tem reservatórios adequados para receber aquele lixo, ela rasga o saco, quando não é cachorro, são as pessoas rasgando para pegar o que interessa para ela comercializar. E se for dia de chuva, meu querido, que é a outra empresa coletadora, né? Tem empresa pública que faz o coleta de lixo e tem a chuva que faz coleta de lixo também. E para onde que ela leva? Ou para o mar ou para o esgoto. E quanto que custa isso? Quanto custa? Quanto custa um alagamento, né, de um bairro? Isso. não, a gente está vendo isso aí a todo momento Isso não está na conta. Mas na o ponto mídia. é, isso hoje, Salles, não está na conta. Porque não Então, interessa. Gabriel, nós precisamos ajudar a trazer, Ednei, eu acho que essa responsabilidade passa por mim. Eu tenho uma cota de responsabilidade Todos nisso, nós estou temos, me esforçando aqui no nosso canal de podcast para que a gente consiga trazer informação de qualidade, seja para o empresário, seja para a população, seja para o poder público, para que uma nova forma de ver esse cenário seja criada. Ô, Ricardo, e é importantíssimo esse bate-papo nosso aqui, porque a gente não tem que tapar o sol com a peneira, fazer vista grossa nas coisas. A realidade nossa, nua e crua, tá aí. Então a gente, às vezes, fica dentro do escritório bacana. A gente num quer carro chamar para bacana. uma discussão construtiva, não é Isso, isso? e outra, a discussão aqui ela é saudável, porque são ideias, são colocações, são pensamentos, são visões, são experiências. E em busca, e todos aqui, com certeza, em busca da solução para melhor para todos. Então agora eu vou aproveitar essa deixa e vou fazer o jabá do nosso Conselho Empresarial de Energia, né, Isso, Salles? Porque boa. um detalhe, Sensacional. desde que nós assumimos, né, essa nova gestão da associação comercial, o Conselho de Energia sempre existiu, mas nós mudamos o nome. Então sempre houve o Conselho Empresarial de Energia da Associação Comercial do Rio de Janeiro, mas hoje ele se chama Conselho Empresarial de Energia e Transição Energética. Exatamente para que a gente possa absorver dentro do Conselho de Energia, porque são essas empresas que podem, de fato, fazer alguma coisa, né? Resolvemos absorver essa discussão da transição energética. E
os objetivos do Conselho Empresarial de Energia e Transição Energética são exatamente esses, de propor políticas públicas, seja na esfera federal, estadual ou municipal, para nos levar a essa transição energética, descarbonização, e que essa descarbonização e que essa transição sejam reais, efetivas, e não uma coisa teórica para daqui a 200 mil anos. Não é isso. Estamos falando de ações efetivas, imediatas e justas, acessíveis. Então, esse é o principal objetivo do Conselho, de trazer as empresas para discutir e apresentar propostas. Claro que embaixo do escopo da associação comercial, uma instituição com um peso de 215 anos, né, para que a gente possa realmente fazer essa mudança acontecer, fazer essa transformação. Eu já participei de reuniões do seu conselho, fantástico, pessoas com ideias inovadoras, buscando solução para os problemas que estão aí diante de tudo. E eu digo para vocês, a importância desse trabalho, Gabriel, através desses conselhos que foram criados agora por essa gestão, e que não é só dentro desse conceito da energia e transição, mas, como nós dissemos no início, são 25 conselhos. Então você vê que está olhando para todo o espectro da sociedade e sendo discutido e trazido para esses debates. Esse podcast aqui mesmo, né, que o RJ Mais Negócios acaba sendo o ponto de catalisador de business. Catalisador de business, exato. De negócios. O que nós estamos falando aqui, você fala, nós não estamos querendo culpar o A, o B ou o C, nós estamos aqui, e isso é uma casa de empresários. Aqui busca-se resultados, busca-se oportunidade de negócio. Então, quando a gente fala e discute uma ideia, isso ou aquilo, é a busca de ideias econômicas viáveis, rentáveis, que dê, né, oportunidade para empresários, para empreendedores. Então, a associação está fazendo um trabalho maravilhoso. Esse conselho seu, eu acho que né, a menina dos olhos, eu digo assim, do país, porque a transição energética é do mundo, se discute, se debate isso. E desenvolvimento sem energia não existe, Não existe indústria. Você vai, por exemplo, quando eu fui muito à África, e aí você começa a entender, a energia é a primeira fonte importante para a humanidade. É o primeiro insumo. Porque você não vende TV, você não vende liquidificador, você não vende o telefone, porque não tem onde carregar. Então, a energia é o número 1, meu amigo. Mas eu acho que uma coisa muito interessante, a experiência que a gente está tendo, que eu estou tendo na associação comercial, e de novo, né, vocês participam da associação comercial há muito tempo, o Salles acho que praticamente desde a inauguração da associação, 215 anos atrás, mas para mim é uma experiência nova. Eu acho que ele estimulou o Dom João. Ele estava segurando a carta aqui, né, para o Dom João assinar. Vai lá, faz que é bom. Era estagiário na época. Era. Mas, assim, para mim é uma experiência nova, e que eu acho muito interessante também a interação entre os conselhos. Isso. Porque também não adianta só as empresas... Você não domina as tudo. Empresas do setor de energia discutirem. Tá bom, mas isso tem questões de segurança, que a gente vai promover um debate com o pessoal do Conselho de Segurança. Isso tem implicações em educação, em capacitação de funcionários. Em tudo. Em saúde, em todos esses setores, eles são todos interligados, não tem como, gente. Então, acho que isso é um propósito muito interessante do Centro de Negócios do RJ+, que é também promover a interação, ser esse catalisador, né, das várias propostas dos vários conselhos empresariais, para que a gente possa ter propostas realmente consistentes e que vão abordar todos esses aspectos, todos esses diferentes pontos de vista sobre os problemas da nossa sociedade, da nossa cidade. E como eles podem ser resolvidos, porque são esses negócios, esses serviços, esses produtos que vão ajudar na solução desses problemas. Não adianta, eu outro dia ainda falei, é muito importante, e ninguém quer que as calotas polares sofram o derretimento que está sendo anunciado. Mas antes disso eu preciso sobreviver, eu preciso levar recursos para minha casa, e todos nós precisamos,
Então, é muito importante a gente olhar o que motiva toda essa questão da transição energética. Por que toda a Europa está tão preocupada assim, o mundo de uma forma geral, mas a Europa ali com um problema bem grande, bem maior do que o nosso, preocupada com essa questão de geração de energias mais limpas. Em primeiro lugar está a saúde da população. A minha saúde, eu não quero ter alergia. Teve uma matéria na mídia e está começando a rodar essa questão das alergias, né? Espera aí, a gente discutiu e estamos num grupo de trabalho discutindo a forma de gerar energia para os veículos na cidade. Será que a gente precisa de diesel? As pessoas precisam entender o que vai fazer bem para a sua vida, o que vai mudar a sua realidade e o porquê. Eu não preciso gerar energia fotovoltaica por gerar energia fotovoltaica porque ela é limpa, mas porque vai gerar menos impacto e esse menor impacto preserva a minha saúde, o meu bem-estar e a minha qualidade de vida. E aí tem dois aspectos importantes, Salles, que é o seguinte. O primeiro é que a gente está discutindo aqui, né, falando sempre esse exemplo, né, mas a televisão, o ar-condicionado, o celular. Essa é uma parcela muito pequena do consumo de energia. Quando a gente fala de matriz, voltando lá no comecinho da conversa, quando a gente fala de matriz energética. O grosso realmente do consumo de energia no país é no uso industrial e nos transportes. Esse é o uso massivo realmente da energia. E esse não adianta a gente ter só a energia solar, eólica, muito bacana e tal. Quer dizer, você tem uma série de desafios, né? Nem todos os segmentos da economia podem partir para a solução da eletrificação, né? Tem alguns segmentos que são intensivos no uso de energia que você não consegue ter através da energia elétrica a densidade necessária para aquela atividade, né? Então o transporte pesado é um deles, né? Vários usos industriais, né, de segmentos como siderurgia, mineração, papel, celulose, vidro, cerâmica, são todos setores importantes da economia e da indústria que têm uma dificuldade enorme de descarbonizar as suas operações. Então, esses são focos muito importantes e sempre que a gente está falando de trazer soluções em grande escala para esse tipo de setor, para esses segmentos da economia, a gente está falando de oportunidades para o empresariado também. Então, esse é um ponto muito importante, né, quando a gente fala. E o outro lado que eu queria trazer, só para a gente fechar também, que ok, concordo que é importante, isso é um papel da associação comercial, de produzir conhecimento e propostas e apresentar essas propostas para o poder público. Mas eu, particularmente, acredito muito no papel do empresariado e do capital privado de fazer essas mudanças. Então, assim... não é o poder público, é o capital privado. Não é só o poder público. Eu acho que eles têm uma parte, sim, importante. E aí nós, como empresários, temos... nós estamos falando aqui de uma posição de privilégio, de sermos empresários. Uhum. Né? Então, e vem... Né, e de coragem, né, Gabriel? Aquela velha história, com grande poder vem grande responsabilidade. Isso se aplica também ao empresário. Então, nós temos essa responsabilidade de usar essa nossa posição para exigir essas políticas públicas. Eu concordo integralmente com você. Mas eu acho que também a gente tem, não só por responsabilidade, mas por oportunidade. Uhum. As empresas, elas têm a capacidade de, através de novos arranjos, de novos modelos de negócio, de novas tecnologias, da criatividade, da inventividade humana, trazer novas soluções que vão atacar e vão resolver esses problemas da sociedade, e vão ser remuneradas corretamente por isso. Vamos deixar o carioca, o brasileiro, que é muito criativo, e nós somos criativos o suficiente para continuarmos sobrevivendo apesar de. Então, vamos fazer um chamamento, né, Gabriel? É isso. Não se diz que o brasileiro tinha que ser estudado pela NASA? Então é isso aí, gente. Vamos provocar a NASA, vamos trazer essas soluções, vamos trazer essas propostas, essas novas tecnologias, novos modelos de negócio para fazer impacto realmente na sociedade. A NASA é aqui, Gabriel, é o RJ+, a gente vem para cá. Boa que essa. Tem espaço para você, tem espaço para você que quer transformar a sua realidade.
vem para cá, que ninguém transforma sozinho, mas tem um grupo aqui bastante importante, comprometido para trabalhar nesse processo de transformação. E aqui eu vou partir, o Ednei e Gabriel, para as nossas considerações finais. A gente falar um pouquinho, e eu já vou te espetar, Gabriel. Você falou números que são interessantes do biogás, da possibilidade de produção do biogás. Talvez você possa vir em um novo podcast para trazer esses números, para aproximar. E alguém que está lá no Mato Grosso, a gente falou do Mato Grosso, temos uma parceria com o Mato Grosso do Sul. Que, aliás, tem uma oportunidade gigantesca. Gigantesca, mas traz esses números para a gente, esses números do estado do Rio de Janeiro, mas talvez com uma visão Brasil, porque se nós aqui estamos numa posição de sermos um hub nacional, eu acho que a gente tem que falar Brasil também, de investimento nesse segmento. Quais são as startups que podem nascer e, de repente, você que tem 18 anos, 19 anos, 20 anos, está iniciando a faculdade e tem alguma ideia? Como é que acontece na América? Como é que acontece em muitos países da Europa? Dizem que a gente aqui no Brasil tem uma oportunidade única, né, de olhar a bola de cristal e ver o que está acontecendo no futuro. E isso acontece quando a gente viaja, né? Então a gente vai para a Europa, a gente vai para os Estados Unidos, é uma viagem no tempo que a gente está fazendo, e o que está acontecendo lá? É claro que você não consegue trazer essas tecnologias copy-paste, não é assim que funciona. Sem a tropicalização. Sem a famosa tropicalização, mas eu acho que é uma oportunidade, né, da gente enxergar esse tipo de coisa e, enfim, esse foi o caminho que a gente trilhou, né? Nós viajamos, vimos o que estava acontecendo lá fora, olha, isso aqui tem a oportunidade no Brasil. E na verdade, a gente acabou descobrindo que a oportunidade, especificamente nesse setor de biogás e biometano no Brasil, é até muito maior do que na maior parte dos outros países. Então hoje o Brasil ele é um player, ele é um agente relevante no mercado internacional, né? E em termos de, mas a gente está engateando, é um negócio que acabou de começar, né? Mas a gente tem um potencial gigantesco no Brasil, e realmente transformador em termos de matriz energética, em termos de matriz de transporte, que a gente tocou aqui en passant, mas a gente não falou muito, né, que hoje a matriz de transporte ela é fundamentalmente baseada no óleo diesel, né, no transporte pesado, tanto de cargas quanto de passageiros. Não há nada no radar minimamente viável e realista em termos de opção e de tecnologias. E a gente não tem tempo a perder, né, Gabriel? E, enfim, de novo, é uma oportunidade que está na frente do empresário. Tem o biometano. Exato, o biometano é uma dessas opções. Poderíamos dar solução para isso. Poderíamos o biometano, o hidrogênio. Mas vamos para as considerações finais, porque a gente quer que o Gabriel volte. E para ele voltar, a gente precisa deixar assunto mais para frente. Ednei, está contigo, suas considerações finais. Bom, agradecer mais uma vez, né, a participação no RJ+, Negócios, nesse podcast que realmente traz luz a muitos temas importantes e fundamentais para o desenvolvimento, né, do Rio de Janeiro e do Brasil. E agradecer mais uma vez o Gabriel, parabenizar ele pelo trabalho que ele vem fazendo à frente do Conselho de Energia e Transição, né, Energética. É fantástico, eu participei, quero continuar participando, né, e voltar mais vezes para que a gente continue esse papo aqui, que é muito agradável. Obrigado aí. Bacana, obrigado, Ednei, obrigado, Gabriel. Salles, obrigado pelo convite, Ednei, obrigado por receber a gente aqui na sua estrutura, né? Aqui a casa é da Associação Comercial. Muito legal. E eu acho que é importante a gente ter isso, né, Salles? Assim, pontos de vista diferentes, porque se a gente, né, tá aqui pregando para convertido, acho que a gente não avança na discussão. Exato, então eu acho que eu vejo uma oportunidade muito interessante, né, para esse podcast do Centro de Negócios da RJ+, é isso, trazer pontos de vistas diferentes para discutirmos determinados problemas e oportunidades. Eu acho que foi muito rico e estou ansioso para voltar. Pode contar comigo. Obrigadíssimo, Gabriel. Valeu. Um abraço, Ednei.